Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite! Vamos seguindo com nossos códigos, nossos projetinhos joia. Então a gente viu já um pouquinho de herança, a gente viu composição, classes abstratas, e tem um outro conceito muito importante que a gente vai ver hoje, que são as interfaces, ou interface. Beleza? Então cria um novo projeto aí, vamos avançar e vamos colocar aqui, trabalhando com interfaces ou interfaces. E a segunda letra sempre só em maiúsculo. Beleza. Avança. Creating. Ah, carregou rapidinho agora, hein? Muito bem. Então, vamos lá. Então, tem um recurso na programação que você vai usar muito, ou pelo menos deveria, como uma boa prática, que são as interfaces. Interface. Então, como é que funciona a interface? Um jeito simples, tá? Para você entender, né? Nem decorar, para você entender. Pense em interfaces como contrato, tá? Então a interface é assim, você tem um contrato no seu código que ele diz, ó, o que você precisa fazer. Ele não, nesse momento ele não se importa em como você vai fazer, ele diz, ó, você tem que fazer isso e ponto. Isso é um interface, um contrato, tá bom? Então a gente vai ver, por exemplo, aqui a gente vai implementar uma classe que vai fazer um cadastro, tá, dos nossos clientes. Então vamos criar só uma classe e não classe, nasceu Creyson, chamada cliente. A gente já fez alguns outros exemplos. A gente vai ter alguns pouquinhos campos aqui, tá? Propriedade. Então vamos ter o nosso código e vamos ter aqui nossa propriedade string, nome e e-mail já tá bom. Depois a gente pode pegar algum exemplo que a gente fez na outra aula de composição e acrescentar mais campos aqui, tá? Mas por hora isso aqui tá ótimo se eu digitar e-mail certo, né? Com M minúsculo. Então tenho aqui minha classe cliente e aí eu vou implementar a parte de cadastro, tá? Do meu cliente. A gente não vai fazer de fato perstina no banco, porque a gente ainda precisa ver alguns conceitos, tá? Para poder usar o banco de dados. O foco vai ser nessa parte de interfaces hoje, certo? Então é o seguinte, eu crio aqui adicionar um novo item e você vai filtrar aqui ó, em código e a gente sempre criou classes, certo? Mas a gente tem esse segundo recurso aqui que chama interface. Então vamos criar uma interface que vai ser assim, ó. A gente vai começar com o i de interface e vamos chamar aqui, ó, i cadastro, tá bom? Então nossa interface de cadastro. Coloco ela como pública. Então aqui a gente vai definir o nosso contrato de cadastro. No caso, eu estou usando só cliente, por isso que eu mantive cadastro apenas, tá? Mas quando você tiver esses projetos, se você tiver várias classes de assuntos diferentes, por exemplo, pedido, cadastro, pedido, cliente, estoque, então você vai ter, por exemplo, o cadastro de todos eles tem que ser bem definido, é um cadastro do cliente. Mas a gente usa uns outros nomes, tá? Quando a gente for fazer isso. Mas por enquanto, ó, a interface cadastro, ela vai me dizer o seguinte: eu preciso criar um método que ele vai se chamar adicionar. Beleza? Então aqui é a minha interface cadastro. Eu preciso adicionar. Estou falando de cliente, né? Então eu passo como parâmetro um cliente. E é isso. Eu não preciso montar aqui um método, ó, tá vendo? Eu não faço isso daqui, ó. Não tenha o corpo do método e o programa. Eu nem posso fazer isso aqui na minha interface, ó. Eu vou pegar, deixar ele aqui e deixar aqui, ó, como adicionar. Eita, preciso de uma aguinha aqui rapidinho. Além disso, eu vou ter um método que vai atualizar. Vou ter um método excluir. Eu passo o código. Opa,
Desculpa aí. Adicionar, atualizar, excluir. E a gente vai pesquisar também, né? Então, pesquisar, eu vou retornar um cliente. Então, vou chamar pesquisar. Eu posso pesquisar, por exemplo, pelo nome do cliente, tá? Beleza. E eu posso querer também listar meu cliente. Então, tem um list cliente. Listar. Legal. Então, essa é a minha interface, cadastro. Então, eu não implementei o código, estou falando, ó, o que eu tenho que fazer é isso. E aí eu obrigo a classe que vai implementar ter que criar todos esses métodos. Beleza? Mas como é que eu vejo isso funcionando? A classe que vai implementar a interface. Então a gente vai criar aqui uma outra classe. Vamos chamar ela de cadastro cliente. Então essa é a minha classe cadastro cliente. E eu vou dizer aqui que ela vai implementar essa interface de cadastro. Tá? Então como é que eu faço isso? É bem parecido quando eu utilizo herança. Eu vou usar os dois pontos. Eu coloco o i cadastro. Pronto, desse jeito, com a interface, eu estou dizendo que cadastro cliente vai implementar. Só que eu não estou fazendo ainda, né? E só para você entender o contrato você precisa cumpri-lo, certo? Ou deveria cumprir o contrato aí quando você está assinando, seja para qual for o tipo. E nesse caso, eu estou assinando esse contrato e olha o que ele está falando para mim. Ó. Você está usando a interface de cadastro, ele está falando, ó, você não está implementando um membro da interface. E ele tem cada um dos métodos, tá? Então, a gente poderia, por exemplo, vamos criar o adicionar, eu ia colocar aqui, ó, então, pode adicionar, e aí eu passo aqui cliente como parâmetro, boa, certo? E aí aqui viria meu código, né? Código para realizar o cadastro. E aqui vem todo o código mesmo, tá? Ou então poderia colocar em comentário também, mas enfim. Veria toda a lógica dele. E eu tenho que fazer para todos os outros. Para simplificar a vida, ó, pode apagar aqui. Eu tenho a opção, ó, se eu deixar o mouse aqui no cadastro digitar um Ctrl ponto, ele aparece para mim implementar a interface. Eu dou um Enter e ele já adiciona para mim. Ó. Então eu já tenho todos os métodos, aí o erro sai, tá? Ó. Então com isso eu fico obrigado, ó, até ele compilar certinho, não dá problema, eu tenho que ter todos os métodos aqui para implementar. Aí ele lança aqui uma exceção, né, falando que você não implementou ainda, mas a ideia não é a gente implementar mesmo, concretamente inserindo num banco, tá? Então, ó, código para adicionar, para a gente entender o conceito da interface. Tem aqui o meu código para adicionar, que vai ser meu código para atualizar. Nosso código para excluir. Ah, e aqui ele retorna um booleano, né? Para falar se deu certo ou não. Retornar tudo por enquanto. Aqui a gente vai retornar nulo, que a gente não tem nada ainda. É o nosso código para listar. E o nosso pesquisar. Retornando nulo, para ele não reclamar aqui de erro. Código para pesquisar. Beleza? Então assim, ó, a gente tem agora, temos a nossa classe cliente, temos a nossa interface, dizendo que precisa ser feito, e aqui eu tenho a classe program para a gente testar. Então se eu quiser incluir alguma responsabilidade nova no meu contrato, eu vou incluir aqui, e aí automaticamente a cadastro cliente vai ter que implementar. Então, só para exemplificar aqui, ó, eu tenho adicionar, atualizar, excluir. Então, vamos criar aqui um outro adicionar. E também para a gente relembrar um conceito que a gente viu de sobrecarga. Lembra disso? Sobrecarga, quando a gente viu com os construtores.
eu vou ter um método com o mesmo nome, só que aqui eu vou ter uma assinatura diferente do meu método, tal. Aqui eu quero ter uma opção de eu poder cadastrar vários clientes. Ó. Então eu tenho que adicionar um cliente ou então uma lista de clientes. Aí o método pode ter o mesmo nome. Ó. Reforçando, isso aqui é a ideia da gente ter a nossa sobrecarga de métodos. Com o mesmo método tem várias assinaturas e cada um desenvolve de um jeito, tá? Voltando ao nosso cadastro, ele voltou a dar erro, ó, cadastro de cliente. Por quê? Ele vai falar aqui, opa, você não implementou adicionar. Ah, eu implementei sim, mas você não implementou uma das sobrecargas dele, ó. Então, quando eu faço lá o control ponto, implement interface, ele inclui pra gente aqui, ó. Então temos nosso código adicionar novamente. Beleza? Então vamos criar isso daí só para ficar mais simples para a gente compreender. Ó. A gente vai fazer assim, ó. Static void dash interfaces. Cadastro cliente. Ó, tô criando aqui minha variável, cadastro cliente. Certo? E se eu der um F12, eu vejo lá que ela implementa a interface. E aí eu tenho os métodos aqui, ó. Adicionar, atualizar, remover, tá? Vou criar um objeto cliente aqui só para a gente poder validar isso. Beleza. Um dos recursos da .NET novo aí, além de a gente usar construtores, a gente consegue fazer isso daqui também, ó, usando a chave. Ele lista pra gente os campos. Ó. Então eu consigo atribuir os valores aqui mesmo. Ó. Consigo atribuir um valor para nome, um valor para e-mail. Só diminuir aqui um pouquinho. E eu posso até fazer isso daqui, ó, deixar cada um numa linha, fica mais organizado e estruturado. Deixa eu colocar um ponto e vírgula aqui, ele já. Aí ele já acerta pra gente, tá? Então criei meu cliente e agora eu vou adicionar no meu cadastro aqui. Ó. Adicionar. E aí ele faz o código para poder adicionar ele, tá? Vamos executar o código então. F10, teste interfaces. Olha lá. Não faço nada para incluir ainda, mas ele resolve e ele vai fazer o mesmo com os outros, tá? Então é assim que funciona a interface. Você usa a palavra-chave aqui. Interface, atribui um nome para ela. E aí você vai definir todos os métodos que precisam ser implementados com relação à classe que vai implementar ela, tá? No caso, o cadastro cliente teve que criar todas as interfaces. Beleza? Então, por hora é isso. Entendemos a ideia. Na próxima aula a gente vai incrementar um pouquinho aqui esse cadastro cliente. A gente vai montar uma lista aqui estática e adicionar os valores, tudo aqui, tá? Mas por enquanto já entendemos a ideia aqui da nossa interface. Beleza? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha aí. E a gente se vê na próxima aula. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.